O Japão é um país traumatizado, o único no mundo atacado por bombas atômicas. Agora o país enfrenta um novo pesadelo nuclear. Depois da tragédia causada pelo terremoto, seguido de um tsunami, uma explosão destruiu a estrutura de concreto de um dos reatores da usina de Fukushima, localizada no nordeste do Japão. Isso provocou um alarmante vazamento nuclear. Curiosamente, o país que mais sofreu com a experiência atômica é justamente o que mais utiliza esse tipo de energia. O Japão tem mais de 50 reatores nucleares. Só nos últimos 10 anos foram noticiados 7 acidentes. Alguns não chegaram nem às páginas dos jornais. O da semana passada foi, sem dúvida, o mais grave e fez os japoneses temerem uma outra história dramática. No Arquivo N de hoje, vamos resumir alguns acidentes que traumatizaram o mundo, como o de Chernobyl e, no Brasil, o Césio 137. Vamos também lembrar esse inimigo invisível, a radioatividade. Ela não pode ser vista, sentida, mas está no ar. A descoberta do núcleo atômico foi uma das coisas mais importantes. Inclusive, este ano está fazendo 100 anos da descoberta. É um marco importante e que foi o princípio de todas as aplicações que se possam imaginar da energia nuclear. A energia nuclear tem diversas aplicações, mas esta aplicação para a geração de energia elétrica é uma das muitas aplicações da energia nuclear. A energia nuclear se aplica na agricultura, medicina, na indústria, no meio ambiente e em outras áreas da humanidade. Uma usina nuclear nada mais é do que uma instalação industrial que converte energia térmica gerada nas fissões em eletricidade que nós usamos no dia a dia na nossa casa. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. The world has never known a day quite like today. It faced the considerable uncertainties and dangers of the worst nuclear power plant accident of the atomic age. And the horror tonight is that it could get much worse. It is not an atomic explosion that is feared. The experts say that is impossible. But the specter was raised of perhaps the next most serious kind of nuclear catastrophe, a massive release of radioactivity. Em 1979, houve um acidente na usina de Three Mile Island, que fica no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Houve um derretimento do núcleo do reator. Só que as consequências para o meio ambiente foram bastante reduzidas, porque existia um grande prédio da contenção, que, como o próprio nome diz, conteve a radiação e ela não foi para o meio ambiente. Houve até uma liberação para o meio ambiente, mas de maneira controlada. It began at 6:40 this morning and lasted until 9 o'clock. Another unexpected and substantial release of radiation into the atmosphere from reactor number 2. It produced a huge cloud of radioactive xenon gas and radiation levels 10 times the amount considered safe for the general public to be exposed to in a full year. When civil defense authorities learned about what happened, they immediately advised all citizens within a 10-mile radius of the plant, an area with a population of nearly 300,000, to stay indoors and keep all windows shut. We are simply asking everybody to be prepared to move, but do not move at this time. Nobody is in any danger at this time. Grupo de engenheiros da Comissão de Regulamento Nuclear chegou de Washington e detectou radioatividade a 2 quilômetros da usina. Mas o teor, eles disseram, não ameaçava a vida da população. O teor de radioatividade, informaram os engenheiros da usina, é o mesmo que uma pessoa recebe quando faz um exame de raio-x. Mas os agentes do governo estavam detectando índices mais altos. Agentes federais informaram que a usina tinha cometido 22 infrações na área de segurança. A usina negou as acusações. Na sexta-feira, a situação complicou.
uma nova onda de radioatividade escapou da usina. Os técnicos disseram que tinha sido previsto. O governador disse que não. Mas o pior viria só no fim do dia. Foi quando engenheiros da usina e agentes do governo federal admitiram que o centro do reator poderia derreter. O presidente Carter estava numa visita política no estado de Wisconsin, quando falou pela primeira vez sobre a crise atômica da usina nuclear da ilha de 3 milhas. O problema era sério, disse ele. Não estava ainda resolvido, mas estava sob controle. Jimmy Carter conhece pessoalmente o problema. Em 1949, quando estava na Marinha, ele recebeu uma dose grande de radioatividade, quando supervisionava a limpeza de um acidente nuclear numa usina. Quando uma pessoa é contaminada, ela pode ter desde uma queimadura na pele, queimadura forte, até ter, ao longo da sua vida, um aumento da probabilidade de ter um câncer. Porque a radiação nuclear, ela interage com as células benignas do corpo humano e pode causar alguma deformação nessas células. E isso evoluir para um câncer. Ela, se for uma pequena quantidade, pode até ajudar. É o caso do tratamento de câncer através da radioterapia. Numa grande quantidade, ela prejudica, que é o caso de um acidente nuclear, onde as pessoas ficam muito expostas à radiação. Every day, we receive tiny doses of radiation from the sun, cosmic space, the food and water we consume, and the air we breathe. The amount of exposure is measured in millirems, and from the everyday sources, the average American absorbs about 100 millirems a year. A normal chest X-ray can add about 10 millirems. The total is still far below the 5,000 millirems a year considered allowable by the government. 200 yards from the site of the Pennsylvania leak, radiation was measured at 30 millirems, equivalent to 3 chest X-rays. A relatively small dose, but large enough to raise concern over the long range. Scientists still can't agree on what, if any, amount of radiation is safe, but they do agree that the longer the exposure to even low levels of radiation, the greater the risk. Flórida, fevereiro de 1980. O sistema de controle da usina de Christian River deixa vazar 15 mil litros de água radioativa. A água não saiu do prédio, mas os níveis passaram 10 vezes do limite que o homem pode suportar. Suruga, Japão, abril de 1981. 56 empregados contaminados pela radiação nuclear, quando 46 toneladas de lixo atômico escaparam de 2 tanques. Rochester, Estados Unidos, janeiro de 1982. Uma explosão espalha água na usina e provoca uma nuvem de radioatividade na atmosfera de pequenas proporções. Os moradores não foram evacuados, mas a maior tragédia nuclear da história iria acontecer em abril de 1986. Uma falha no teste de uma das turbinas de Chernobyl, na antiga União Soviética, viria matar imediatamente 31 pessoas, ferir centenas de outras e expulsar quase 200 mil moradores das localidades vizinhas. No dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Mas poucas pessoas souberam. Os líderes da ex-União Soviética tentaram esconder o que tinha acontecido. Nos 9 dias que se seguiram à explosão, a intensidade da radiação liberada foi 1000 vezes maior do que a da bomba atômica de Hiroshima. Chernobyl foi o maior acidente nuclear em uma usina, quer seja na gravidade do ponto de vista de segurança nuclear, quer seja do ponto de vista do número de vítimas, quanto da área atingida. Tanto que esse acidente é o de número 7 na escala de acidentes nucleares da Agência Internacional de Energia Atômica, que vai de 1 a 7. O 7 é esse acidente de Chernobyl. A cidade tinha 30 mil habitantes e foi construída para os trabalhadores da usina. Aos poucos, os moradores foram se dando conta. Na manhã seguinte à explosão, tudo parecia normal.
Parecia. Era um dia quente, ensolarado, a cidade tinha muita área verde, as pessoas viviam tranquilas. De repente, a vida mudou totalmente, diz Yuri Andreyev, que trabalhou como engenheiro em Chernobyl. Foi, para começar, os russos da então União Soviética não divulgaram imediatamente. A comunidade ficou sabendo apenas quando a radiação foi detectada na Noruega, ou na Suécia ou na Noruega. Então apertaram os russos e aí veio. Realmente foi um choque muito grande e isso abalou a confiança das pessoas na energia nuclear, porque por mais que se fala que os reatores russos eram diferentes, que não tinham uma proteção chamada contenção, é difícil convencer as pessoas desse medo imaterial que surge. Embora soubessem que se tratava de algo grave, muitos não tinham a exata dimensão dos perigos da radiação. O jornalista Alexander Krutov fez parte da primeira equipe de televisão a chegar na área alguns dias depois da explosão. Quando as primeiras pessoas começaram a morrer por causa da radiação, o pânico se espalhou. E a partir de 1986, os países, num acordo multilateral, eles decidiram que a partir daquele momento, todos eles seriam obrigados a notificar a Agência Internacional de Energia Atômica quando ocorresse qualquer evento anormal numa usina nuclear. Mas as autoridades em Kiev, a maior cidade próxima, diziam que não havia com o que se preocupar. Só em 14 de maio, 19 dias após a explosão, o então líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, fez um pronunciamento pela TV. Como vocês sabem, nós sofremos recentemente uma tragédia, um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Isso causou dor para o povo soviético e alarmou a comunidade internacional. Já era tarde. Por mais que se isolasse a área, milhares de pessoas já estavam contaminadas. Uma nuvem de radiação se espalhou pelo leste europeu e chegou até áreas da Itália, Inglaterra e Alemanha. 47 pessoas morreram pelo contato direto com a radiação nos dias seguintes à explosão. Outras 600 mil pessoas foram contaminadas pela radiação na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Crianças e adolescentes na época, anos mais tarde, se tornaram adultos com câncer na tireoide por terem ingerido alimentos expostos à radiação. Hoje, 5 anos e 8 meses depois, a guerra contra as consequências da tragédia de Chernobyl está sendo travada num cenário surpreendente. Um país pobre e pequeno da América Latina, Cuba. Aqui, as vítimas inocentes do desastre nuclear recebem como primeiro tratamento as flores e o carinho das crianças de Cuba. Esta menina cubana procura entre os soviéticos um novo amigo a quem quer entregar uma flor. Um gesto de amizade que ela quer espalhar para todos, até para nós. Elas vão direto para a cidade dos pioneiros. Logo na entrada, uma mensagem de esperança para quem já sofreu tanto. Somos felizes aqui. Nesta cidade, que pode abrigar até 16 mil pessoas, vivem hoje 1.400 soviéticos. A grande maioria, crianças entre 2 e 18 anos. As menores de 7 anos, em geral, vêm com a mãe. O contato entre duas culturas tão diferentes produz cenas interessantes. No princípio, os grupos de crianças lembram suas próprias tradições. Mas em pouco tempo já aprendem as primeiras canções em espanhol, como a conhecida Cucaracha. A aparência saudável dessas crianças esconde uma marca cruel e invisível da tragédia de Chernobyl: os traumas psicológicos.
O médico cubano José Pinhon esteve recentemente em Chernobyl e conta o que viu. As casas estão abandonadas até hoje, com tudo dentro. Os parques de diversões desertos. Se isso foi impressionante para nós que estivemos lá por poucos minutos, imagine o que não terá sido para os que viveram essa tragédia. Muito desastroso. Continuem lutando pela paz como sempre fizeram. Não permitam uma guerra nuclear e evitem o desenvolvimento das armas nucleares. Espero que o mundo inteiro seja uma grande família de harmonia e simplicidade. Para as crianças que vieram do frio, um momento inesquecível é este. A hora de se despedir dos médicos e enfermeiras cubanas. A cerimônia do adeus é sempre emocionante. As vítimas inocentes de Chernobyl traduzem em abraços, beijos e lágrimas uma saudade antecipada que nenhuma palavra poderia expressar. O Brasil também viveu o pesadelo da contaminação radioativa em setembro de 1987. O cenário da tragédia não era uma usina nuclear, mas o prédio de um instituto de radioterapia abandonado. Os principais personagens dessa tragédia eram 2 mendigos, o dono de um ferro velho, sua família e seus amigos. Foi aqui que Roberto e um amigo venderam o aparelho de radioterapia que tiraram de uma clínica abandonada. Eu não sabia do perigo, vi a peça jogada lá. Se eu soubesse do perigo, não tinha pegado na mão nessa peça. A peça, aberta a marretadas, guardava um pó azul que fascinou os moradores. Achei bonito. Inclusive até pensei em fazer uma pedra com um anel, né? Ninguém sabia que era um material altamente radioativo, que contaminou mais de 700 pessoas. 4 morreram. Famílias inteiras tiveram que passar pela descontaminação. Da minha família já morreram 6 pessoas nesses 23 anos, né? 2 foram de síndrome de radiação, e a Leide das Neves e a Maria Gabriela morreram 1 mês após o acidente, após o contato delas com o material radioativo. E daí para cá morreram mais 4 pessoas. Eu toquei de um fragmentozinho de metade de um grão de arroz, mais ou menos, de Césio 137, e passei na palma da mão, e aí sim me contaminei. E essa contaminação que eu ali recebi, eu levei para casa e irradiei a minha mulher e filhos. A equipe da Comissão de Energia Nuclear montou hoje uma nova estratégia de ação. Os técnicos agora estão medindo o grau de radioatividade nas áreas isoladas. De 8, apenas 3 ainda indicam focos de contaminação. Os técnicos se protegem com roupa especial, usam equipamentos que também foram utilizados em Chernobyl. Este é um aparelho que pode fazer a medição à distância. Neste local, o nível de radiação ainda é muito alto. O normal seria encontrar índice 0. A Comissão de Energia Nuclear decidiu hoje que a cápsula de césio que provocou todo o acidente vai continuar por mais alguns dias aqui em Goiânia. A cápsula está isolada num bloco de concreto dentro deste prédio da Vigilância Sanitária, onde ninguém pode entrar. Só na semana que vem, a comissão decide quando a cápsula será enviada para São Paulo, onde será feito um estudo minucioso por técnicos da Comissão de Energia Nuclear. Esse material inicialmente foi colocado dentro de tambores, caixas metálicas, até contêineres marítimos. Depois foram reembalados, colocado também dentro de embalagem de concreto, que foi colocado dentro de uma piscina de concreto. Todos esses concretos certificados do ponto de vista de vazamento, de resistência física, e foram colocados dentro de um morro, tá, na qual você coloca por cima terra para poder evitar a erosão dos containers, e por cima da terra você põe grama para evitar a erosão da terra. Então você tem, na verdade, cria-se 8 barreiras
de engenharia do SESI para o meio ambiente. Parece que naquela época que aconteceu com a gente aqui, eu não acompanhava televisão, não ouvia rádio, nada. A gente ficou isolado, igual bicho, sabe? E então parece que agora que eu tô tendo a oportunidade de ver, sabe? As polícias, correria, as pessoas lá trabalhando de uniforme, de máscara, de tudo, sabe? Parece que agora que eu tô aprendendo o que é a radiação. Por pior que seja a tragédia, você tira uma lição dela. Então eu quero aprender. Eu nem tinha ouvido essa palavra radiação. Eu nem sabia do que se tratava, o que era. Hoje eu já sei, eu vivo na pele. Mi cucaracha, ya no puede caminar. No quiere falta, porque le falta. Ya, pati que